Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre um tema que não é muito comum aqui no canal, mas que é importante exatamente para fazer contraponto àquelas coisas que são habitualmente tratadas aqui no canal. E neste caso nós vamos falar sobre as técnicas qualitativas de análises de ações. Então, logo depois da vinheta, a gente se encontra de novo. Espero que você tenha aproveitado esse intervalo da vinheta para se inscrever no canal, acionar o sininho, aquelas coisas que você já sabe. Se não fez, faz agora. Vamos falar então sobre as técnicas qualitativas e antes, fazendo só aqui uma explicação de contexto aqui. O canal O Investidor Cético e eu, que sou o host aqui do canal, tem uma orientação que é mais voltada para análise quantitativa. Então, procura-se usar nas análises de ações, nas análises de outros ativos financeiros, até mesmo em análises econômicas, elementos de base mais quantitativa. Lembrando que os elementos de base quantitativa são aqueles elementos que, como o nome sugere, podem ser quantificados, ou seja, podem ser calculados, somados, subtraídos, comparados. Eu gosto de definir modelos quantitativos de investimento como modelos que a gente consegue traduzir, por exemplo, em um código de computador. A gente poderia programar uma estratégia ou uma rotina de análise em um computador, fazendo aquilo que se chama de um algoritmo. Então se usa muito a expressão algorítmico em finanças, em investimentos, o trading algorítmico, investimentos algorítmicos, que algoritmo é uma sequência de instruções. Então, quando a gente consegue traduzir uma metodologia, uma técnica de análise ou de operação em diversas linhas, como se fosse uma receita de bolo, a gente faz uma coisa algorítmica. E temos o outro lado da moeda, então, que são as técnicas de base qualitativa. A principal diferença das abordagens qualitativas é que elas não podem, ou pelo menos são muito difíceis de serem traduzidas em código e acabam dependendo quase que exclusivamente da subjetividade do analista. E por conta dessa minha preferência pelos modelos quantitativos, às vezes algumas pessoas falam assim, olha, você é uma espécie de robô, um ser sem sentimentos. Bom, isso pode ser verdade até certo ponto, mas no que diz respeito aos investimentos é exatamente o contrário. Eu me sinto uma pessoa que eu não sou psicologicamente muito apta a ficar tomando decisões de investimento, por exemplo, olhando para um gráfico ou tentando captar nuances ali em uma análise de linha mais fundamentalista. Então veja que coisa interessante, o que me levou para o caminho quantitativo não é o fato de eu ser algum tipo de robô ou algo assim, mas pelo contrário, é reconhecer as minhas falhas, as minhas limitações psicológicas, emocionais e que me levam para um caminho onde se tem mais objetividade e, consequentemente, eu vou cometer menos erros esses que são consequências das armadilhas psicológicas e emocionais. Então, aqueles investidores ou traders que, como eu, reconhecem em si deficiências, limitações do ponto de vista psicológico, emocional, pessoa que às vezes se sentem um pouco pressionadas, ficam angustiadas, ficam ansiosas quando estão acompanhando o mercado financeiro e acabam tomando decisões erradas, deveriam cogitar a hipótese, a possibilidade de ir para uma linha mais quantitativa, que é aquilo que eu fiz e felizmente me adaptei muito bem, tanto no que diz respeito aos meus investimentos, minhas operações pessoais, quanto no que diz respeito àquilo que eu faço profissionalmente. Então, desenvolver carteiras, desenvolver estratégias personalizadas aí para consultoria, análise, etc., aquela coisa toda, Então, em toda a minha atuação eu acabo adotando a abordagem quantitativa, mas eu não descarto a qualitativa, até porque
também tem o seguinte, além de ser investidor, etc. e tal, eu sou um professor. Então, eu preciso estar minimamente por dentro das outras técnicas, das outras abordagens, até para poder falar para as pessoas. E neste vídeo eu pretendo falar de algumas técnicas, então, qualitativas, fazendo a ressalva de que são coisas que eu não uso, pessoalmente eu não uso, porque a minha orientação vai para o outro lado, mas que merecem ser estudadas e merecem ser consideradas. Então, ainda que você também que está assistindo possa ter, eventualmente, uma orientação mais quantitativa, alguns desses elementos qualitativos podem acabar te ajudando. Às vezes alguma coisa ali você pode ter mais afinidade, pode achar que faz mais sentido e você pode incorporar isso na sua análise e nos seus investimentos. Então, das técnicas qualitativas, vamos começar com a análise do modelo de negócio. Então, analisar um modelo de negócio é uma coisa que até intuitivamente a gente já imagina que é uma coisa um pouco mais subjetiva, de achar se determinado modelo de negócio é mais promissor ou menos promissor. E quando a gente fala achar, né, achar no sentido de acreditar, eu sei que isso não combina muito com um canal que se chama O Investidor Cético, e de forma geral as pessoas hoje criticam muito isso, falam de achismo, porque você está usando o achismo na sua análise. Curiosamente, as pessoas que mais acusam as outras de achismo são as que mais fazem, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado por um minuto. Mas o modelo de negócio ele é uma coisa que envolve uma grande subjetividade, ele envolve muita percepção, envolve achismo, no bom sentido. E aí a gente parte do princípio de que analistas que foram treinados, que estudaram, etc. e tal, eles têm um achismo um pouco menos achista do que os outros. Então tudo é chute. Tudo que se faz subjetivamente, tudo que se tenta inferir algo que está no futuro é chute. Mas existem chutes que são um pouco mais coerentes, um pouco mais educados. Em inglês, eles têm uma expressão que eles chamam de educated guess, né? Uma adivinhação estudada, educada. Então a gente pode dizer isso, né? Um analista ele dá um chutão, mas talvez o chutão dele é um pouquinho mais ali com uma pontaria um pouco melhor. Então, dentro dos modelos de análise de negócio, né, eles buscam entender como que a empresa faz dinheiro, como que a empresa opera. E esse tipo de análise de modelos de negócio, ele inclui, por exemplo, a avaliação de produtos e serviços, a avaliação de público-alvo da empresa, a posição da empresa no mercado em relação aos seus concorrentes, de forma geral, a sustentabilidade e a escalabilidade do modelo de negócio. E existem alguns modelinhos prontos para se fazer análise de modelos de negócio, que apesar de serem modelos prontos, não são modelos muito quantitativos. Eles têm muitos elementos subjetivos, mas ainda assim são elementos interessantes. Um desses modelos que é muito conhecido e que é usado para análise de uma empresa, por exemplo, é a famosa análise SWOT. Então, SWOT é uma sigla em inglês, né? É o SWOT, em que o S é o Strengths, força, o W é o Weaknesses, fraquezas, o O é o Opportunities, oportunidades, e o T é o Threats, né, ameaças. Então a análise ali das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças acaba se formando então um modelo de análise que ele é voltado bastante para a empresa, para a gente ver, por exemplo, a empresa ali internamente, a forma como ela é organizada. Um outro modelo que também é muito interessante, bastante qualitativo, é o famoso modelo de Porter, que veio do livro do Michael Porter, Estratégia Competitiva. Então é o modelo das 5 forças, né? Que então fala das barreiras de entrada, dos concorrentes, do poder dos compradores, do poder dos consumidores e os produtos substitutos. Esse modelo, né, o modelo de Porter, ele já é mais adequado para analisar o setor. Então veja, a análise SWOT é super interessante para você analisar a empresa. O modelo de Porter para o setor. E aí tem um outro modelo pronto de avaliação de modelo de negócio, de estratégia também, né? O Michael Porter, por exemplo, ele é muito associado à estratégia empresarial, mas o outro modelo, o terceiro modelo, é a chamada análise PEST, né? PEST como se fosse peste mesmo, né? PEST, em que é um tipo de análise
que ele é mais voltado para fatores macroeconômicos, geopolíticos, sociais. Então ele procura analisar o ambiente em que a empresa está inserida, o ambiente geral, o ambiente econômico. Então veja, análise SWOT para a empresa, modelo de Porter para o segmento e análise PEST para a economia como um todo, o ambiente geral em que a empresa está inserida. Então esse PEST, né, P-E-S-T, são os fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. E aí fizeram mais, né, uma evolução aí, o pessoal chama de análise PESTAL, colocaram um A e um L, isso em português, se for em inglês é PESTEL, né, E e L, em que se coloca também os fatores ambientais, daí o A, né, ou environmental em inglês, e os fatores legais. Então, aqui, técnicas e abordagens qualitativas para modelo de negócio e estratégia de negócio. Aí uma outra coisa que se avalia bastante em empresas, em ações de forma qualitativa, é o corpo gerencial. Então tem muitos analistas que dão bastante importância para isso, para ver o corpo gerencial, a diretoria, o conselho da empresa, vão analisar as pessoas mesmo, tá? Então, é um tipo de análise altamente qualitativa porque envolve muita subjetividade. É difícil você pegar, por exemplo, ali as credenciais do corpo gerencial de uma empresa e tentar quantificar aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar quantos anos de experiência a pessoa tem? Se a pessoa estudou em faculdades com determinado conceito? Não vai dar muito certo. Eu sei que tem gente que já tentou isso, mas os resultados não foram muito satisfatórios, ou se foram, ninguém contou. Mas neste caso, então, se avalia coisas, né, análise do corpo gerencial, se analisa coisas como a experiência e o histórico dos gestores, então nós estamos falando de diretores, de conselheiros, o histórico não só profissional, mas também de ética e de integridade, padrões de tomada de decisão. Então pessoas, executivos têm normalmente algum padrão, principalmente quando são bastante experientes, conhecidos do mercado. Às vezes os analistas conseguem saber um pouco qual é o padrão de tomada de decisão. A capacidade de comunicação com o público, com analistas, com stakeholders, para usar um termo da moda aqui, né? As estruturas e políticas de remuneração, isso é importante para ver, por exemplo, a existência ou ausência de conflitos de interesse, o turnover. Então empresas assim que têm executivos que ficam entrando e saindo o tempo todo, normalmente não é visto como uma coisa muito positiva. A composição de conselhos, o grau de independência dos conselheiros de uma empresa, a percepção geral do mercado sobre aquele corpo gerencial e a participação societária, se houver, de membros do corpo gerencial na empresa. Então tudo isso é analisado de forma qualitativa, são coisas muito difíceis da gente traduzir em código, algumas pessoas até tentam, mas a maioria das vezes os resultados disso não são muito satisfatórios. Então se apoia muito na subjetividade, na percepção do analista. Um outro fator aqui é a famosa governança corporativa. Aqui no Brasil tem uma coisa curiosa. Nós temos na B3 os segmentos de governança corporativa. Então a B3 criou alguns padrões, né? Então, para usar aqui um termo anglófono aqui que fica bonito, né? Fica mais gourmetizado, a B3 tem um framework, olha que bonito, né? Um framework de governança corporativa que as empresas aderem. Então tem ali novo mercado, nível 1, nível 2. Então as empresas elas adotam um código já pronto para elas. Como se fala muito em governança corporativa das empresas na Bolsa, a gente aqui no Brasil acaba associando muito governança corporativa aos selos da Bolsa, nível 1, nível 2 do novo mercado, mas a gente acaba esquecendo que governança corporativa é um conjunto de práticas que as empresas adotam. E não necessariamente uma empresa precisa ter aquele selo para ter boa governança corporativa. Inclusive existem empresas de capital fechado, empresas familiares, que têm boas práticas de governança corporativa, que são sem classe mundial em governança corporativa. Então, quando se fala de governança corporativa, além de aderir a um código, no caso das empresas de capital aberto brasileiras, tem as outras coisas ali que estão por dentro, né? Então olhar a composição do conselho,
os direitos dos acionistas, a transparência geral na comunicação, na publicação de informações e principalmente o alinhamento geral de interesses da empresa com o acionista. Aliás, isso é uma coisa que vem dando muita dor de cabeça, não só no Brasil, no mundo todo. Então nós temos empresas assim que fazem aquele discurso de governança, mas na prática os dirigentes estão usando as empresas para fazer coisas deles, né, para atender aos seus objetivos, aos seus desejos pessoais, muitas vezes contrariando aquilo que seria interesse do acionista, principalmente acionista minoritário. Uma outra técnica qualitativa é a avaliação da cultura empresarial, a cultura corporativa e o capital humano da empresa. Então é ver as pessoas, ver como que as pessoas se comportam dentro da empresa, a capacitação dos funcionários, empresas que investem mais em capacitação, ter uma mão de obra superior, o moral das pessoas lá dentro, o turnover também, a rotatividade, a capacidade de atração e retenção de talentos. Isso aqui é um diferencial competitivo para muitas empresas. Tem empresas que são mais ou menos dependentes do capital humano. Algumas empresas, por exemplo, de segmentos altamente tecnológicos, são muito dependentes de capital humano de altíssima qualidade. Há empresas que já são aí um pouco mais automatizadas, né? Empresas aí que são um pouco mais comuns já talvez não tem tanto essa necessidade. Então, obviamente, varia muito por setor, por empresa. E por fim, para a gente terminar aqui o nosso vídeo, falar de algo que também está na moda e que é controverso, que é o tal do ESG, né? Os fatores ambientais, o E vem de environmental em inglês, né? Ambientais em português, sociais e de governança. Então aqui colocou-se a governança junto para tentar fazer um pacotão. E alguns analistas, alguns investidores têm dado importância para isso. Ainda é uma coisa extremamente controversa, tá? O discurso ESG no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, ele tem um problema hoje, que ele está altamente politizado, ele está altamente ideologizado, se é que a gente pode dizer algo dessa forma, assim, né? Não sei nem se isso é a forma correta de dizer, mas o ponto é que a gente vê pessoas do mercado, inclusive analistas, gestores, investidores individuais, que atacam o ESG, dizendo que isso tudo é bobagem, que isso é modismo e que isso é uma coisa que tem enviesamento político e ideológico. E a gente vê os defensores do ESG também falando coisas similares, dizendo que são os outros, aqueles que atacam, que são enviesados, etc. e tal, e que aquilo que eles defendem é importante, e mais que isso, que aquilo que eles defendem se traduz em retorno. Então falando, ser ESG não é ser apenas bonitinho, da moda, santinho, altruísta, vou pro céu quando eu morrer, essas coisas todas. É algo que se traduz em retorno para o acionista. Isso ainda é controverso. Então nós temos nesse momento assim algumas pesquisas que começam a sair falando de empresas que são seguidoras aí de padrões ESG. Alguns pesquisadores acabam defendendo a ideia, a tese de que o ESG realmente traz retorno, traz vantagem para o acionista. Outros dizem que não, talvez até pelo contrário, né? Quer dizer, isso politiza a empresa, isso desvia a empresa do interesse do acionista, que é o retorno puramente, acaba transformando a empresa aí num bicho meio estranho aí, para fazer, né, para cuidar de fins que são estranhos ao objeto social da própria empresa. Enfim, uma briga do cacete. E não é o objetivo aqui nesse vídeo fazer defesa nem ataque do ESG, mas só deixar claro aqui que tem sido algo analisado, comentado, visto por alguns analistas que adotam uma orientação mais qualitativa. Então é isso, aqui nesse vídeo a gente deu um passeio aqui por algumas técnicas de base qualitativa, novamente ressaltando que não é uma coisa que eu uso muito, não é uma coisa com a qual eu tenha muita intimidade no dia a dia, na vida prática, nos investimentos pessoais, na atividade profissional como analista, como consultor, como qualquer coisa aí, né? Inclusive as minhas carteiras, lá na carteira do investidor, CDI, lembrando que é a CDI que faz esse vídeo aqui chegar até você, né? Eles que
são os responsáveis aqui pela cozinha do canal Investidor Cético. Lá eu cuido de carteiras que são essencialmente quantitativas. Esses fatores eu acabo não levando em consideração, o que não significa que esses fatores são desimportantes. É apenas uma questão de estilo e de preferência. Alguns analistas preferem ir para um lado, outros preferem ir para o outro lado. Ainda bem que existe discordância, dissenso no mercado financeiro, porque se todo mundo pensasse igual, não ia ter mercado financeiro. Todo mundo ia querer comprar no mesmo momento, vender no mesmo momento, não ia sair nada. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que de repente tenha alguma coisa aí que você possa aproveitar nos seus investimentos, ou que de repente você já usa, se for o caso, conta aí nos comentários, e a gente se vê num próximo vídeo.